Olá, tudo bem? Eu me chamo William Machado Borges Júnior. Juntamente com o professor Dr. José Maria de Camargo Barros, fizemos o trabalho intitulado Causas de atrasos em obras de pavimentação asfálticas no estado de São Paulo. Somos do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do estado de São Paulo. O presente trabalho ele tem como objetivo principal analisar atrasos de obras de pavimentação asfálticas. Para isso, levantou a literatura internacional e fez alguns estudos de caso a fim de se levantar esses desvios. A principal contribuição que esse trabalho visa alcançar no final, que visou alcançar ao final, foi adotar uma base de análise de possíveis causas de atraso em obra para quem estiver interessado utilizá-las como estratégia a fim de mitigar esses desvios. Tá? Segundo a CNT, no Brasil, menos que 13% das rodovias brasileiras são pavimentadas e que 60% do transporte de carga e mais de 90% do transporte de passageiros é feito por rodovia. Tá? Segundo o relatório de competitividade global de 2016 e 2017, fala que o Brasil está na centésima 11ª posição em 138 países em relação à sua malha pavimentada brasileira. Segundo a CNT, também 99% dessa malha é de pavimentação flexível, de asfalto. Ou seja, existe um grande trabalho aí pela frente, existe muita pavimentação à frente e existe aí um grande campo a ser explorado pelos pesquisadores. Tá? Segundo Monteiro, vários têm sido os relatórios técnicos e de auditoria, os artigos de opinião e as notícias dos meios de comunicação social que apontam para desvios de prazo de execução de obras públicas e, em particular, de obras de pavimentação viária. Reafirmo, não é nada difícil, é super comum, redes sociais e televisão aberta, noticiário de obra de ruas atrasadas, de viários de modo geral, de estradas atrasadas, isso é bem comum, tá? Isso não é nada estranho para nenhum de nós. E segundo Couto, os atrasos na conclusão das obras geram prejuízo para usuários e frequente diminuição na rentabilidade para os investidores. No entanto, a compreensão das causas pode ajudar a dominar o problema e contribuir para o melhoramento na gestão e produtividade, tornando o setor necessariamente mais competitivo. Tá? No Brasil, apesar de terem alguns estudos de desvios de prazo, eles estão voltados essencialmente ao segmento imobiliário. E o segmento da pavimentação asfáltica, no Brasil, ele tem ficado aquém. Até o momento, nenhum dos autores encontrou nenhum trabalho focado nesse tipo nesse segmento, no segmento da pavimentação asfáltica. Como eu disse, eles estão focados na construção civil imobiliária. Tá? Bom, e para se chegar nesse objetivo, esse trabalho ele fez uma revisão da bibliografia internacional, visto que a nacional ela é bem restrita, tá? E fez 3 estudos de caso, conforme sinalizado aí. Bom, conforme falei, no Brasil, o autor desconhece qualquer trabalho sobre o assunto e a revisão ela focou em trabalhos de países com realidades parecidas às brasileiras, tá? Ou seja, países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Também se deu ênfase a trabalhos mais recentes, desenvolvidos há no máximo 10 anos, porque acredita-se que a técnica foi evoluindo ao longo do tempo e trabalhos muito antigos, né, referenciados há muito tempo atrás, há mais de 10 anos, pode ter tido um método construtivo diferente e a comparação não seja tão adequada, tá bom? E o trabalho ele focou em alguns trabalhos mais parecidos, né, em países de desenvolvimento à situação brasileira, como Emirados Árabes, como alguns países africanos, como no Quênia, como na Tailândia e alguns outros países mais, tá? Da revisão bibliográfica, pôde-se extrair como resultado a tabela presente, que elenca de 1 a 85 causas mais comuns de atrasos em obras de acordo com os pesquisadores estudados. Ao todo foram 9 pesquisadores de diferentes localidades, diferentes lugares do mundo, de países em que se considera como com realidades parecidas às realidades brasileiras, e essas causas foram agrupadas de A a I. Por exemplo, o grupo A, no canto superior esquerdo, causas relacionadas ao contratado,
construtora. B, causas relacionadas ao proprietário cliente. C, causas relacionadas ao consultor técnico. D, causas relacionadas ao equipamento, causas relacionadas a material, causas relacionadas ao trabalho, ao projeto, à obra, canteiro e a fatores externos, tá? Todas essas causas foram agrupadas, tá? Os trabalhos foram analisados de um a um e, por exemplo, vamos aqui na causa número 18, atrasar pagamento de etapas de execução. Em todos os trabalhos, tá? Em todas as caixinhas coloridas aí está marcado xizinho, significa que em todos os trabalhos essa causa de atraso foi citada. Ao passo que a causa 16, ela foi citada apenas em um trabalho, tá? O que significa que a penalidades ineficazes por atrasar, ela foi mencionada apenas em uma vez. E assim sucessivamente. Por exemplo, a causa número 1, dificuldades no financiamento do projeto. Ela foi citada em 8 trabalhos. Então foi feito esse trabalho minucioso, detalhado, trabalho por trabalho, foi feito esse levantamento, o que os autores citaram como causa de atraso comum em obra. Tá? Bom, daquela tabela grande, se pegou os itens que foram mais frequentes e se compilou a fim de se achar as causas realmente que apresentavam uma frequência maior, que apresentaram um número de verificações maior. E chegou à seguinte hierarquização. Em primeiro lugar, de acordo com a revisão bibliográfica, a causa mais frequente apresentadas, que apresentaram uma maior quantidade foram atrasar pagamento das etapas de execução, projeto errado inadequado ou incompleto, dificuldades no financiamento do projeto, escassez de equipamento, escassez de materiais na obra por falta de programação, disputas trabalhistas e greves, tempo e condições meteorológicas, situação política, conflito, guerra, tumulto, inimigo público, programação e planejamento ineficaz e realista no tempo, dificuldades financeiras do projeto, ou do proprietário, alterações do projeto pelo consultor e quantidade de trabalhadores insuficientes. Bom, essas foram as principais. Considerou-se apenas até o terceiro nível da hierarquização, com o número de verificação aí a partir de 7. Pode ser observado aí na segunda coluna, tá? Obviamente que tiveram outras causas frequentes, tá? Que apareceram 6 vezes, 5 vezes, mas se compilou só a partir de 7 causas, 7 verificações, tá? A partir daí, né? A partir da revisão bibliográfica, a partir desses quadros mostrados, tá? Foi-se para os estudos de caso, tá? Usou-se essas tabelas como referência, tá? A fim de que nos estudos de caso fossem verificados algum desses itens apontados na revisão bibliográfica. Bom, passada a revisão bibliográfica, partiu-se para os estudos de caso. Os seguintes critérios foram adotados na seleção dos casos. Os empreendimentos teriam que ser de pavimentação asfáltica, obviamente, teriam que ser obras de viário de infraestrutura urbana, localizadas no estado de São Paulo e obras totalmente finalizadas e, que apresentassem algum problema de atraso. Obviamente que obras que foram executadas dentro do prazo não precisavam ser estudadas. E quais foram as fontes de informações utilizadas? Foram relatórios técnicos, acompanhamentos semanais, diários de obra e entrevista com engenheiros, gestores e encarregados de obra. Tá? A intenção foi que nada se escapasse aí de possível caso de atraso de obra nos estudos de caso. No primeiro estudo de caso foi uma obra de pavimentação asfáltica, lá foi feito tudo, terraplenagem, drenagem, pavimentação. Em Tapicerica da Serra, uma duplicação da rodovia Armando Salles, tá? Foi uma obra pública, de interesse público, mas financiada por privado, tá? Pela iniciativa privada. O segundo estudo de caso foi uma obra em Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo também. Era um recapeamento da avenida principal e a construção de uma marginal. Tá? E o terceiro foi a pavimentação de loteamento residencial na cidade de Mococa, no estado de São Paulo. Tá? Bom, de maneira resumida, essa apresentação aqui está mostrando as características de cada uma. Dessas obras, elas foram analisadas e chegou-se a essa tabela com a descrição das causas mais comuns de atraso nelas. Tá? Por exemplo, eu vou pegar
a terceira causa aí, que está escrito atraso de entrega de material, mistura asfáltica. Na obra 1, houveram 2 dias de atraso. Na obra 2, não teve esse problema por conta de entrega de mistura asfáltica. Na terceira, teve 1 dia, tá? Ou seja, foi verificado 2 obras, né? Houve o número, foram 2 verificações de atraso devido a essa causa. Deu uma frequência de 67%. E assim por diante. Por exemplo, falha de equipamento, avaria de equipamento. Entre parênteses, vibroacabadora de asfalto. Tanto na obra 1, na 2 e na 3, houveram atrasos atribuídos a essa causa. O número de verificações 3, frequência 100%. E assim chegou-se a essa tabela, né, com todas as causas apontadas nos 3 casos. Tá. Bom, a partir daí, daquela tabela lá, se ranqueou também. Tá? Primeiramente, foi ranqueadas as que apresentaram o maior número de verificações. Em segundo, a quantidade de dias de atraso. Entende-se que quanto mais dias de atraso, mais impactante é. Então, em primeiro lugar, nos estudos de casos feitos, a questão das condições meteorológicas, chuvas, foram as causas principais de atraso. Tá? Chuvas foram as principais causas de atraso nos estudos de casos levantados. Em segundo lugar, ficou atraso na entrega de material. Em terceiro, falha de equipamento ou avaria de equipamento. Em quarto, atraso de serviço de utilidade. Em quinto, atraso na inspeção final ou certificação por terceira parte. Em sexto, empatado com mais outras 2, programação de entrega de material tardia, atraso nos trabalhos de subempreiteiro, problemas no controle de tráfego, transporte e restrições do canteiro. E 7, duração de contrato irrealista. As causas mais frequentes de desvio de prazos apontadas então no estudo de caso foram condições meteorológicas, chuvas, atraso na entrega de material, falha ou avaria de equipamento, atraso de serviço de utilidade, atraso na inspeção final da obra, programa de entrega de material tardia, atraso nos trabalhos de subempreiteiro, problemas do controle de tráfego e duração de contrato irrealista. Entende-se que grande parte dessas causas aí são de domínio interno da própria empresa, da própria organização, que a própria empresa tem um domínio sobre ela, tá? Obviamente que algumas outras nem tanto, aliás, nem tanto nenhum, que é o caso de condição meteorológica, né? Cabe apenas acompanhar e se prevenir antes de que aconteça, tá? Bom, de todas essas causas levantadas, as causas falha de equipamento, falha de planejamento e condições meteorológicas, chuvas, elas vão totalmente ao encontro às causas apontadas no levantamento da literatura. Bateu, casou. Tá? A literatura, nos estudos que foram feitos, mostraram que nas obras estudadas nos países referenciados, nos autores referenciados, de fato essas 3 andam juntas. Porém, 3 outras causas são muito apontadas, têm uma frequência muito grande mostrado por esses pesquisadores e que não apareceram no nosso estudo de casos. São elas causas de pendências financeiras, tá? Falhas de projeto e fatores políticos. Tá? Nenhuma dessas 3 causas foram apontadas como causa de atraso no estudo. Tá? Isso significa que as obras estudadas podem ter uma realidade muito particular. Tá? Bom, e obviamente ela tem uma certa limitação. Quais são elas? Todas as obras estudadas foram executadas por uma única empresa. Todas as obras foram executadas em São Paulo, no interior do estado de São Paulo. Todas foram patrocinadas pela iniciativa privada, tá? E ela abrangeu uma amostragem pequena. 3 obras, ela tem uma representatividade não tão grande, tá? Portanto, acredita-se que devido a essas limitações, os empreendimentos estudados possam ter realidades diferentes à pluralidade das obras de pavimentação asfálticas brasileiras e mesmo do estado de São Paulo. Portanto, mais estudos são necessários para uma análise mais adequada sobre o tema. Bom, é isso. Muito obrigado e até mais.